O Fabinho Soldado está em todas, hein? O cara não para. Onde tem um hotelzinho, uma reuniãozinha, uma conversa com o empresário, lá está ele. Fica esperto, Fabinho, porque a gente está de olho em tudo, acompanhando cada passo seu nessa missão quase secreta de encontrar reforços para o Corinthians. E a estratégia dele está clara: apostar em jogadores que estão encostados sem espaço nos seus clubes atletas que perderam protagonismo, mas que ainda têm lenha para queimar. Jogadores que, sob o comando certo, podem reencontrar o bom futebol e ganhar uma nova chance de brilhar. E olha que essa movimentação não é de hoje. O Fabinho já tentou o goleiro Hugo Souza e conseguiu. Foi atrás do Alex Santana, mas esse não vingou. Mesmo assim, ele segue firme em seu plano. Tem conversado com representantes de diversos atletas, fazendo reuniões em hotéis e restaurantes, sempre em encontros discretos mais frequentes. Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, ele está em todo lugar, articulando, sondando e costurando possíveis contratações. Alguns dos alvos são experientes, outros são mais jovens, mas todos têm algo em comum, estão em baixa nos seus clubes. E aí entra a visão do Fabinho, que acredita que é possível recuperar esses nomes e fazê-los render com a camisa do Timão. A pressa dele tem motivo. O Fabinho não quer esperar as promessas que fizeram a ele, porque quem prometeu já não está mais lá. Pedro Silveira, que havia garantido 3 grandes contratações no meio do ano, saiu, e Augusto Melo, que também estava nessa promessa, pode estar com os dias contados no clube. Então o Fabinho decidiu agir por conta própria. Ele está se virando com o que tem, usando sua experiência no mercado e tentando fechar com quem está disponível. Afinal, contratar com um caminhão de dinheiro na mão é fácil. A arte está em encontrar valor onde ninguém está olhando em tirar. Do fundo do elenco alheio, alguém que pode virar titular no seu time? E aí vem a pergunta: quem são esses jogadores? A gente ainda não tem os nomes, mas o perfil está muito bem desenhado. Atletas que não jogam há meses, que fizeram 1 ou 2 jogos no ano reservas ou até reservas do reserva. Jogadores que por um motivo ou outro estão fora dos planos dos seus técnicos, mas que ainda têm potencial de dar a volta por cima. E o Corinthians, sabendo disso, quer aproveitar essa brecha. A expectativa é que cheguem 5 ou 6 reforços nesse modelo. Alguns deles já estão em negociação avançada, outros ainda em fase inicial, mas a movimentação é real. Fiquem ligados, porque em breve os nomes vão começar a pipocar. Enquanto isso, o técnico Dorival Júnior vai quebrando a cabeça com os desfalques, especialmente com a ausência do Rodrigo Garro. A situação do meia argentino é complicada. Ele está fora desde o fim de abril e deve desfalcar o Corinthians em pelo menos 6 partidas durante o mês de maio. Começa com o jogo contra o Internacional, depois América de Cali, Mirassol, Racing do Uruguai, Santos, Novo Horizontino, e talvez consiga voltar contra o Atlético Mineiro no fim do mês lá no Mineirão. Isso se tudo correr bem. Caso contrário, só volta mesmo em junho, no jogo contra o Huracan pela Sul-Americana e talvez depois contra o Vitória na Neoquímica Arena. É um baque enorme para o Corinthians, que vinha contando com Garro como uma peça-chave. E o pior mesmo, quando voltar, ele pode continuar sentindo dores. A recuperação é delicada e, apesar do otimismo dos médicos, a verdade é que ninguém tem certeza absoluta sobre quando ele estará 100%. Isso atrapalha muito os planos de Dorival, que precisa de um meia criativo, e aumenta ainda mais a pressão sobre o Fabinho Soldado para reforçar o elenco o quanto antes. Afinal, não dá para esperar o Mundial começar e ficar improvisando. O Corinthians precisa reagir já, e isso começa fora de campo, com as contratações certeiras que podem mudar o rumo da temporada. Agora, se tem uma coisa que ninguém pode dizer, é que o Fabinho Soldado está parado. Pelo contrário, ele está fazendo o que pode com as armas que tem. Enquanto outros ficam esperando promessa virar realidade, ele já está na pista falando com o empresário, se antecipando e tentando trazer reforços antes mesmo da janela abrir. E o mais interessante é que ele não está buscando nomes badalados, medalhões ou jogadores que estão em alta. Não! O foco do Fabinho é exatamente o oposto. Ele quer atletas que estão fora dos holofotes, que talvez nem estivessem mais nos planos de ninguém.
E aí é onde mora o diferencial, porque é justamente nesses nomes esquecidos que pode estar a chave para mudar o rumo da temporada do Corinthians. Pensa comigo, o Corinthians hoje não tem grana sobrando, vive uma crise política e ainda tem a pressão por resultados. Nesse cenário, contratar jogador em baixa pode ser a solução mais inteligente. É mais barato, mais fácil de negociar e, se der certo, vira um golaço. O Hugo Souza, por exemplo, já mostrou que pode ser útil. E tem mais nomes nessa linha vindo. Aí, jogador que não atuou nem 3 partidas no ano que tá treinando separado, que não tem mais clima no clube atual, e esses caras querem espaço, querem jogar, querem voltar a ser protagonistas. O Corinthians oferece essa chance. E o Fabinho, com sua conversa com seu olho clínico, tenta convencer cada um de que o projeto vale a pena? O mais curioso é como ele tem feito isso. Não é com estardalhaço, não é com anúncio em rede social, não é com entrevista para causar impacto, é na miúda. Hotel por hotel, restaurante por restaurante, ele vai costurando as negociações. E quando ninguém percebe o nome, já está apalavrado. Isso mostra que, apesar de todas as dificuldades internas, ainda existe alguém no comando do futebol do Corinthians com iniciativa e que não depende de um empurrão da diretoria para agir. Porque, sejamos sinceros, o ambiente político do clube hoje é completamente instável. A saída do Pedro Silveira e a possibilidade real de o Augusto Melo também deixar o cargo criam um vácuo de poder. E nesse vácuo, quem se mexe primeiro leva vantagem. E não é só de reforço que o Corinthians vive. O drama do Rodrigo Garro, por exemplo, expõe outra grande preocupação. O cara é titular absoluto, jogador diferente e vai desfalcar o time em uma sequência pesada de jogos. O problema é que não existe uma reposição à altura. Com ele fora, Dorival Júnior perde muito em criatividade, em organização de jogo, em bola parada. E olha que o mês de maio é intenso com partidas decisivas na Sul-Americana e confrontos duros pelo Campeonato Brasileiro. Ter um jogador como o Garro fora por 6 ou 7 partidas é sim uma dor de cabeça enorme. Só que isso não é tudo. A lesão do Garro acende um alerta maior, o elenco do Corinthians é frágil, curto e dependente de mais de algumas peças. Quando perde uma, o desempenho despenca. E é aí que entra a importância das contratações que o Fabinho Soldado está tentando viabilizar. Ele sabe que não dá para ficar contando só com quem já está no grupo. Precisa renovar, precisa trazer sangue novo, precisa de gente com fome de mostrar serviço. Ainda mais sabendo que alguns jogadores que estão aí hoje já estão desgastados, seja fisicamente, emocionalmente ou até mesmo com o ambiente do clube. Agora pensa na situação do Fabinho, prometeram 3 reforços de peso, disseram que o clube teria um grande investimento no meio do ano e de repente quem prometeu tudo isso está fora. Como confiar que a promessa vai ser cumprida? Como planejar um time forte se não se sabe quem vai estar no comando daqui 2 meses? Então ele fez o que qualquer bom profissional faria, tomou as rédeas da situação e foi atrás de alternativas. Se não dá para trazer estrela que venham jogadores com algo a provar, se não tem certeza sobre o orçamento que se busque opções viáveis, e nisso ele está sendo muito estratégico, enquanto isso, o torcedor do Corinthians segue na ansiedade. Quer ver o time jogando melhor, quer ver resultado, quer ver evolução. Mas isso só vai acontecer com mudanças. Não adianta esperar que os mesmos jogadores que vêm oscilando há meses e que claramente não estão no auge resolvam tudo de uma hora para outra. É preciso coragem para mudar coragem, para testar coragem, para dar oportunidade para quem vem? De fora querendo mostrar valor. E é exatamente isso que o Fabinho Soldado está tentando fazer. Ele pode não ser um executivo com nome estrelado, mas está mostrando atitude e iniciativa. E se tem algo que ele já entendeu muito bem, é que o Corinthians precisa urgentemente de um elenco mais equilibrado. Hoje, o time tem posições com excesso de jogadores medianos e outras completamente carentes. Por exemplo, o setor de criação é totalmente dependente do Garro. Quando ele não joga a bola, simplesmente não chega no ataque. E mesmo a defesa, que melhorou com a chegada do Kaká, ainda carece de alternativas. O Corinthians não tem um grupo de 25 jogadores prontos para serem titulares a qualquer momento. Tem um grupo de 12, 13 atletas com bom nível e um restante que não consegue manter o mesmo padrão quando entra. Por isso essas contratações que estão sendo costuradas agora podem ser vitais. Jogadores que venham para compor elenco sim, mas que estejam prontos para assumir a titularidade se for preciso.
E o melhor, atletas que não pesem no bolso que cheguem, motivados e com vontade de crescer junto com o time. O desafio é grande, mas a oportunidade também. Porque se o Corinthians conseguir recuperar 3 ou 4 desses nomes e se o Fabinho acertar nas apostas, o cenário muda. O time pode ganhar consistência, o técnico pode rodar melhor o elenco e os resultados podem começar a aparecer com mais frequência. Claro que tudo isso ainda é especulação, até os nomes vazarem muita coisa pode acontecer, mas a verdade é que o caminho está sendo traçado. E nesse momento, a postura do Fabinho Soldado merece reconhecimento. Ele não está esperando as coisas acontecerem, está fazendo acontecer. Enquanto outros se escondem atrás de promessas ou ficam culpando o caos político, ele arregaçou as mangas e está no mercado. E isso para o Corinthians é um respiro de esperança, porque mesmo no meio da bagunça, tem gente que ainda acredita que dá para salvar a temporada. E vai ser nesse cenário de incertezas, lesões e improvisos que o Corinthians vai encarar os próximos desafios. Vai enfrentar adversários difíceis, jogar longe de casa, lutar para avançar na Sul-Americana e tentar não se complicar no Brasileirão. Tudo isso sem o principal armador, com uma defesa que ainda busca estabilidade e com um ataque que depende de mais de lampejos individuais. Por isso, cada reforço que chegar agora precisa vir com a mentalidade certa. Não basta apenas vestir a camisa, tem que entender a responsabilidade, o peso e a urgência do momento. E o torcedor, esse sim, merece uma resposta à altura. Merece um time competitivo que lute até o fim, que jogue com raça e que demonstre que está unido com a arquibancada. A Fiel não abandona, não importa o cenário. Mas também cobra atitude, comprometimento e respeito à camisa. E quem chegar agora vai ter que entender que vestir o manto alvinegro é mais que uma oportunidade, é um desafio diário. O desafio de reconquistar a confiança de virar o jogo e de provar que o Corinthians é sim muito maior que qualquer crise. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. O Internacional sofreu uma grande perda neste começo de temporada com a saída de Alan Patrick, um dos seus principais jogadores. O meio-campista, que se destacava pela habilidade, visão de jogo e capacidade de conduzir o time no ataque, foi anunciado como novo reforço do Corinthians. A transferência, que pegou de surpresa muitos torcedores, marca o fim de uma passagem de sucesso de Alan no clube gaúcho, onde conquistou o carinho da torcida e desempenhou papel fundamental nas últimas campanhas. A negociação foi concluída após intensas conversas entre as duas diretorias, que resultaram em um acordo vantajoso para o Timão, que buscava reforçar o setor de meio-campo. Alan Patrick chega ao Corinthians como uma grande esperança para a temporada, substituindo peças importantes que saíram do clube e trazendo a experiência necessária para alavancar a equipe nas competições nacionais e internacionais. Para o Internacional, a perda de Alan Patrick representa um duro golpe. O jogador era uma das principais referências da equipe e sua saída deixa um vazio difícil de ser preenchido. Em um momento onde a equipe busca reforçar seu elenco para se manter competitivo, tanto no Campeonato Brasileiro quanto nas disputas da Libertadores, a perda do meio-campista cria um desafio extra para a diretoria e para o técnico. A troca de clube gerou um grande debate entre os torcedores das duas equipes. No lado colorado, o sentimento de perda é evidente, com muitos fãs lamentando a saída de Alan Patrick, que se tornou um ídolo pela sua técnica e dedicação. No entanto, muitos acreditam que o time tem qualidade suficiente para suprir essa ausência e que as contratações feitas para a temporada podem ainda render bons frutos. Já no Corinthians, a contratação é vista como uma estratégia para fortalecer o elenco, que precisa de um jogador com a capacidade de organizar o jogo e criar oportunidades para os atacantes. A chegada de Alan Patrick pode ser um fator decisivo para o sucesso da equipe no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e principalmente na Copa Libertadores, onde o time alvinegro tem grandes expectativas de voltar a brigar por títulos. Futuro de Alan Patrick no Corinthians é agora uma das grandes promessas da temporada. Sua adaptação ao novo time e seu entrosamento com os demais jogadores será fundamental para que o clube alvinegro consiga conquistar os objetivos traçados para o ano.
Enquanto isso, o Internacional tentará superar a saída de seu craque e seguir sua caminhada com novas opções no meio-campo. Resta agora esperar para ver como o time gaúcho irá reagir a essa perda e qual será o impacto de Alan Patrick no timão. Em meio a todas as mudanças, uma coisa é certa: a transferência de Alan Patrick é um marco importante na temporada para ambos os clubes e promete movimentar ainda mais o mercado de transferências. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!